E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Apoios, sobre democracia. Aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. Vamos lá. Vamos começar por parte. Ontem o Lula fez um comício aí em Belo Horizonte. Não sei se você viu nenhuma imagem. Se você não viu, tente exercitar agora a sua imaginação. O Roberto Requião, que tomou a surra lá, né, no Paraná, né, perdeu feio nas urnas, fala o seguinte: o comício de Lula em Belo Horizonte reuniu mais de 500 mil de pessoas. É anúncio claro da vitória. 500 mil de pessoas. Imagina, fecha o olho, imagina como seria 500 mil de pessoas nas ruas. Aí vamos ler a notícia aqui da Itatiaia, né? Imprensa verificadinha. Centenas de pessoas se reúnem na Praça da Liberdade para a caminhada com Lula. O Texugo pergunta, por que não coloca milhares? O Requião fala em 500 mil. A imprensa fala em centenas. Quem será que tá certo? Bom, temos aqui o tiratema. Temos ali o vídeo do PT, né? A câmera fechada. Ó, o foco. Nossa, um mar vermelho. E ali com a câmera aberta. O 500 mil do Roberto Requião. A coisa não tá muito boa pro PT, né? Realmente eles tentam emplacar a narrativa, mas a realidade, no final do dia, acaba se impondo. Mas vamos lá. Ainda em Minas Gerais, a turma do Lula falou muita coisa aí. Comentou sobre o Zema algumas coisas. Teve uma entrevista do Zema hoje pela manhã, entrevista longa aí na Folha de São Paulo, que saiu. A gente vai comentar sobre ela. Aí a Gleisi fala o seguinte: saindo de Minas Gerais. Engraçado esse governador Zema. No primeiro turno, não se posicionou para presidente. Fake news. De olho nos votos do Lula. Agora, que ganhou, ficou valente e vai apoiar Bolsonaro atacando o PT. Enganou o eleitor? Feio, né? Lula estará sempre ao lado do povo mineiro. Bom, a presidente do PT se sentiu na obrigação de atacar o Zema nas redes sociais. Falar especificamente dele, ainda com a mentira, que o Zema não apoiou ninguém no primeiro turno. Todo mundo aí que acompanhou viu que o Zema, desde o início, declarou apoio para o candidato do partido dele, que era o Frederico Dávila, né? Felipe Dávila, Frederico Dávila. Então a dúvida agora, é o Dávila, o cara do novo. O Pedro Albuquerque, que é um dos donos da TC, é uma empresa do mercado financeiro, fala o seguinte: vão perder votos em Minas Gerais atacando o Zema. Vale lembrar que o Novo tinha candidato à presidência, por isso o Zema não declarou apoio a Bolsonaro na época. E aí veja só, não só a Gleisi falou do Zema, como Lula também falou. Lula minimiza apoio de Zema a Bolsonaro e diz que povo não é gado. Cara, não adianta querer, sabe, achar que o povo é um rebanho, que vai fazer o que quiser, e que isso, e que aquilo, outro, e tititi, tá. Ela até diz, ó, Galvão, bug na militância esquerdista que adora nos chamar de gado. Aí veja, enquanto o PT tá muito sentido, assim, se fosse só o Lula falando, porque o repórter fez uma pergunta sobre o Zema, você entende, mas o Lula fala, depois a Gleisi vai bater também, você vê que a coisa meio que tá incomodando, né? Porque, pensa o seguinte, você vê algum jornalista, algum influenciador, algum político brigando com um perfil aí com 10 seguidores? Eu não vejo. Agora, quando vem alguém grande, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, começa a encher o saco, o cara vai lá e tira onda, não deixa calado. Então, assim, a não ser que o adversário tenha, né, uma envergadura, normalmente o pessoal ignora. Pro PT estar precisando bater no Zema, tem algo aí. E algo bem interessante, mas beleza. E aí, enquanto o PT tá brigando com o Zema, o que é que Bolsonaro tá fazendo no dia de ontem? Tá divulgando o seguinte, ó, Minas Gerais, metrô de Belo Horizonte, ampliação das linhas 1 e a construção da linha 2. O leilão, está marcado para 22 de dezembro, aproximadamente 4 bilhões de investimentos. Leilão, então você está abrindo aí para o mercado privado também poder participar. O empresariado gosta, hein? Bateu um martelo, a galera gosta. Investimento, 4 bilhões. Quantas pessoas não estarão envolvidas?
quantos empregos não serão gerados? Infraestrutura é uma coisa que, assim, gera o efeito cascata, o efeito borboleta. Começa aqui e aí a obra naquela região não movimenta apenas a economia ligada à infraestrutura, como vamos comprar aqui cimento, areia, etc. Mas, pô, o próprio pedreiro que tá lá, eletricista, encanador, acaba fazendo uma feirinha, né? Como ali um PF da tia que trabalha na região. Então a galera vê com bons olhos. Fala, pô, olha o aceno, Bolsonaro, Zema, infraestrutura, 4 bi. Tá bom, tá legal, tá legal. Enquanto governos passados priorizavam obras em países vizinhos e envio de seu dinheiro para patrocinar ditaduras socialistas, o governo Bolsonaro olha desde 2019 para as necessidades do Brasil. E aí que o Zema deu entrevista, e aí que eu vou contar uma coisa interessante para vocês, que é bem simples, mas não tinha passado pela minha cabeça, até bater uns papos ontem. É o seguinte, Zema concedeu entrevista, saiu hoje de manhã, às 4 da manhã na Folha de São Paulo, entrevista bem longa, mas eu acho que toda entrevista consegue ser resumida no que eu grifei de amarelo e no que eu grifei de verde. Você pega a ideia e você estica um pouquinho, que é o seguinte. Zema diz que teme mais Lula e PT do que falas inconsequentes de Bolsonaro. Governador reeleito em Minas afirma ter semelhança de 70% com o presidente e, olha agora, admite que apoio envolveu promessa do PL de compor sua base na Assembleia. Ponto. Antes de falar ali o resto. Não falar o resto, ainda depois de falar tudo. Tido um dos principais apoios agariados pelo presidente Jair Bolsonaro, o Zema diz que declarações do presidente, né, que colocam, isso, aquilo, outro, confusão, bicho, é coisa impossível, né, inconsequente, mas não tem risco à democracia. Esquece isso. Zema tá dando aceno, Zema tá chamando a galera pra terra e fala assim, irmão, você aí que tá gritando, sabe, tá de zoada, tá falando maluquice, para. Você tá com raiva de Bolsonaro por causa de uma fala que ele disse? Para. Olha pro mundo real. Olha as coisas concretas. Olha para os projetos. Olha para o estado que o Brasil se encontra, a economia se encontra. Olha o que a gente pode ter a partir de 2023. E aí vamos voltar à parte amarela. Pensa o seguinte. No vídeo de ontem comentamos sobre governabilidade. Aí você para e pensa. Bolsonaro tá com a maioria no Congresso. Indiscutível. A Helene Catende vai falar que vai ter até golpe por causa disso. O Bolsonaro já tem garantido o estado de São Paulo. Até o final do vídeo eu acho que vocês não vão ter dúvida disso. A vitória do Tarcísio para mim já está precificada. Temos a notícia que saiu hoje pela manhã já falando sobre isso, mas está lá na frente. Tem São Paulo, tem Minas Gerais e tem o Rio de Janeiro. Rio e Minas já finalizou, não tem segundo turno. Então você tem esses 3 colégios eleitorais, os 3 maiores colégios eleitorais do país. Bolsonaro tem maioria no Congresso, ou seja, tem um bom diálogo. Aí você vê, quando você olha a nível estadual em São Paulo, o Tarcísio, que vai ganhar, ele vai ter uma base de mais de 50 deputados no âmbito de 90. Ou seja, ele tem maioria simples. A maioria, se você ler os 3/5, tem que ver. Os 3/5 tem que ver, mas deve conseguir compor. Então, beleza. Então, você vai ter um governador com base na LESP. E aí tem a questão do presidente. Se Bolsonaro ganhar, aí, irmão, a briga pode até ser, né? Já, inclusive a entrevista pergunta, não, e aí, você tá pensando em 2026? Tem apoiadores de Bolsonaro, tudo colocando 2026? O seu apoio para o Bolsonaro envolve isso? O pessoal também fala sobre Tarcísio. Pode surgir um novo nome. Então, olha como as coisas estão. A gente sai daquela discussão maluca, meu Deus, o que vai ser Brasil, para uma briga, assim, na verdade, a gente vai sair da briga do presidente com governadores, porque Lula tá de um lado, Tarcísio, Zema e Cláudio Castro tá do outro, pra gente entrar numa briga que é o seguinte, cara, quem que vai ser o sucessor de Bolsonaro? Acho que é uma briga muito mais saudável. E aí, nesse cenário, você pensa, Rio de Janeiro, a LEG também não tá ruim pro Cláudio Castro. Pode avançar. Clima de paz e tranquilidade. O que é que essa turma tanto critica Bolsonaro? Eu garanto que você já deve ter assistido o Pânico em algum momento, que o Samidana diz, Bolsonaro fala qualquer coisa aqui, aí Bolsonaro fala aquilo outro, as ações da Petrobras variam de preço, isso acontece, blá blá blá. O mercado gosta de paz. O mercado gosta de paz. Aí pega exatamente o que o Zema está falando. O Zema está falando o seguinte, cara, eu tô fechado com o Bolsonaro, não só vai ter aquele apoio a nível federal, como essa questão dos leilões, desenvolvimento de obras, infraestrutura, mas até a nível estadual teremos, né, uma coerência, andaremos em grupo.
Estamos juntos e misturados. Estamos forte. Aí você pega o estado de Minas. O próprio apoio que o Nicolas vinha dando já para o Zema. Deputado mais votado do Brasil nessas eleições. Então, assim, é um recado seguinte. Quer paz? Quer governabilidade? Jair Messias Bolsonaro. E aí tem outro fator. Não estava passando na minha cabeça, nessa questão de votos, e aí você começa a fazer mais sentido, porque o PT está tão preocupado com o Zema, que é o seguinte. No estado de Minas Gerais, Bolsonaro teve menos votos do que o Lula e muito menos votos do que o Zema. O Zema tem mais votos que o Bolsonaro, mais votos que o Lula. Fala assim, pô, peraí. Então realmente existiu aquele voto Lula-Zema em Minas Gerais. Aí para e pensa o seguinte, nesse segundo turno, e tem também já falando sobre isso, analisando na imprensa, se o Zema ele consegue reduzir a rejeição, porque tem gente que votou no Lula não porque é petista, mas porque é anti-bolsonarista, como em 2018 tivemos aquele sentimento anti-PT, agora em 2018 tivemos PT, 2022 agora a gente tem um anti-Bolsonaro. Se o Zema consegue virar um desses votos, não é um, é dois. É dois. Quer saber por que é dois? Vamos botar em número bem pequeno para fazer sentido. Vamos supor que Lula tem 10 votos e Bolsonaro 8. Se o Zema tira um voto do Lula para dar para Bolsonaro, o Lula de 10 cai para 9. Bolsonaro de 8 sobe para 9. Já estão empatados. A diferença é 2 pontos. Você transfere um voto para outro, está empatado. Então, cada voto em Minas Gerais que sai do Lula e vai para Bolsonaro conta por 2. Ainda temos alguns problemas que a campanha do Lula está enfrentando já. Envolve a abstenção, envolve a falta de um segundo turno, envolve as questões que vários deputados que não se posicionaram no primeiro turno, ou até colocava lá no Santinho o Lula, mas que agora, cara, agora eu tô com o Bolsonaro, eu já tô eleito, eu não preciso mais ter medo da população, né, não votar em mim, porque lá, esse cara apoia Bolsonaro, não vou votar nele. Então, lá de Bolsonaro as coisas estão encaminhando bem, você já começa a sentir aquele cheiro, né, sabe cachorro que diz, ó, não fica com medo na frente do cachorro, senão o cachorro morde, é isso, ó. O cachorro tá começando a sentir que a campanha do Lula tá demonstrando medo, mas vamos continuar que tem mais coisa. Governador do Mato Grosso do Sul declara apoio a Bolsonaro no segundo turno. Além do tucano, diversas lideranças políticas se colocaram ao lado do chefe do executivo na disputa presidencial. Além do governador, além, diversas lideranças. Mato Grosso do Sul. Vamos continuar. Senadora de Alagoas, uma senadora, só tem 3, uma, e o prefeito da capital declaram apoio a Bolsonaro. Notícia de ontem. Paramos aí? Não. 50 prefeitos da Paraíba aderem ao presidente Bolsonaro no segundo turno. Olha as notícias que estão saindo. Sou sincero pra vocês, se eu tivesse visto a matéria, Lula com seu apoio e tal, blá, blá, eu não vi no dia de ontem. Não vi, não tá sendo na imprensa. Não é assim, saiu, vou esconder. Se na imprensa fala, Lula recebeu apoio da turma do Real, do Pércio Arida, do Armínio Fraga. Tá. Do Moreira Franco. Beleza. Apoio mesmo, máquina, tá aí. Vamos continuar, vamos ter que ter medo pra gente falar. Aí Bolsonaro também falou do Temer e teve uma nota que saiu sobre o Temer ontem, sobre uma coisa que ele falou numa palestra, a gente chega lá também lá na frente, mas começando, né? Bolsonaro disse que ligou para Michel Temer e que ex-presidente afirmou não apoiar quem quer destruir seu legado. Qual o legado? A reforma trabalhista e o teto de gastos, afirmou o atual presidente que não descartou um encontro com Temer. Guarda isso, guarda na mente. Aí vejam só, Fernando Holliday. Podem ressuscitar o quanto quiserem minhas críticas ao Bolsonaro. Nada, absolutamente nada do que ele tenha feito é pior do que a volta do PT. O eleitor deu o recado. Não existe meio do caminho, por isso escolhi um lado e não abro. É Bolsonaro 22, Tarcísio 10. Parabéns pro Holliday por esse posicionamento, mas continuo não gostando dele.